Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui, nosso encontro de dentro para fora. E é uma alegria muito grande de estar aproveitando esse espaço, esse tempo e ter o privilégio, a oportunidade de estar compartilhando com você sobre como é viver de dentro para fora. O que a Bíblia diz a respeito do homem interior, do homem exterior? Mas uma das coisas, ou uma que é principal, das coisas que são importantes na vida de alguém, é quando esse alguém acredita e tem, a partir daí, fé. Eu gostaria de estar lendo 2 versículos em 2 livros diferentes. Eu vou falar sobre o homem interior e o homem exterior. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: Antes, Paulo dizendo, subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. A gente sabe que há muitas batalhas, algumas contínuas e desgastantes, que aqueles que são cristãos, eles têm enfrentado. Mas muito dessas batalhas, elas são enfrentadas e elas acontecem sem nenhuma necessidade. É o caso, por exemplo, dos conflitos entre o seu interior e o seu exterior. O exterior é natureza humana, que há dentro, que está fora de cada cristão. Nós temos uma natureza, ela está dentro, mas ela é a parte externa. E tem o homem interior, a sua alma, aquilo que está no seu íntimo. O apóstolo Paulo, ele confessou em sua carta aos cristãos de Roma que ele teve experiências bem amargas e profundas nessa luta íntima, assim descrito por ele. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, ele diz assim: Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, versículo 23, nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso é o homem exterior. Perceba como Paulo viveu conflitos e batalhas relacionados ao seu mundo interior versus o seu homem, o seu mundo exterior, que é a natureza humana. Escrevendo aos cristãos da Galácia, Paulo fez um alerta para esses cristãos sobre a importância do conhecimento para a busca do equilíbrio comportamental, e assim ele descreveu na sua carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aí você pergunta, o que fazer para manter um equilíbrio emocional, espiritual, adquirindo assim uma fé inabalável? Ou como manter o nível espiritual à altura do caráter de Deus? E como conseguir a vitória do homem interior sobre o seu mundo exterior, que é o homem exterior? Só existe um jeito. E esse jeito a Bíblia diz que é manter a velha natureza subjugada, controlada, dominada. Quando Deus quis formar uma nação santa para trazer seu filho Jesus ao mundo, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. O sinal desta aliança feita com Abraão foi a circuncisão
do seu prepúcio. Está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 11, diz assim: circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Quando Deus, por intermédio de Moisés e depois por intermédio de Josué, libertou os filhos de Israel da escravidão egípcia, fazendo-os passar pelo meio do Mar Vermelho e depois passar pelo meio do Rio Jordão, eles estavam assim simbolizando o batismo nas águas que mais tarde João Batista viria a realizar nos arrependidos, nas pessoas que haviam se arrependido. Surge então a pergunta: o que tem a ver a circuncisão do prepúcio e o batismo nas águas? Parece que são duas coisas totalmente opostas. Muito simples. A circuncisão do prepúcio era um sinal de aliança com Deus realizada pelo próprio homem. Mais tarde, ela veio a ser efetuada no coração do homem, mas pelo próprio Deus, por ocasião então do batismo nas águas. O efeito prático desse batismo significa a circuncisão do coração. Mudando a história, fazendo aliança. Romanos capítulo 2, versículo 29, ele diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Isto simboliza o despojamento do corpo da carne, que é o despedir-se do corpo à carne, ou despir-se do corpo que o atrai, o pecado também chamado de homem exterior. Rompendo o domínio, rompendo o controle. Essa é a circuncisão. Antes era feita a aliança em relação ao homem, Abraão, através de Abraão, e agora no coração do homem pelo próprio Deus. Deus fazendo a circuncisão, cortando os laços do homem exterior. O batismo, quando nas águas, é validado pelo Espírito Santo, a pessoa recebe um novo coração. E a partir daquele momento, a sua velha natureza, ou o velho homem, ou o homem exterior, ele morre. Esta morte se traduz em distanciamento do pecado e nasce interiormente uma nova criatura. Mas saiba que essa separação, essa morte, ela é morte-separação, não é morte que não vai mais ter nenhuma ação que possa tentar reverter o quadro da nova criatura que há dentro. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O fato de muita gente que se batiza, mas não se torna uma nova criatura, se deve ao fato deles se batizarem com qualquer outro propósito e não do querer realmente nascer de novo. Batismo é símbolo de sepultamento, é símbolo de morte. Vou sepultar o velho homem, vou ressurgir a nova criatura e viver em novidade de vida, permitindo que ele seja não somente controlado, como ele havia e vivia pela natureza humana, mas passando a ser controlado e direcionado pelo Espírito Santo, porque ele nasceu da água e do Espírito. Então ele precisa entender, o homem precisa entender que ele tem agora um novo controle, uma nova direção, que é através do mover, da manifestação, do ensinamento, da intercessão, da ação do Espírito Santo que se move dentro do novo homem, da nova criatura.
Ora, enquanto que a pessoa não fizer morrer a sua velha natureza através do batismo, enquanto a pessoa não estiver disposta a determinada a viver algo novo, enquanto ele não permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para processar o novo de Deus dentro dele, sempre haverá conflito entre o homem interior e o homem exterior. E é exatamente isso que o diabo mais quer. Ele quer desestabilizar o homem interior com aquilo que ele propõe ao homem exterior. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tudo é fora. Tudo é exterior. Quando aquela pessoa está vivendo o novo de Deus e comete um pecado, a voz diabólica se faz mais forte e viva na mente dessa pessoa, com o objetivo de matar a certeza do que Deus já realizou na vida dele, roubar a sua fé em Deus e destruir assim o seu novo caminho. Ele mesmo vai, por influência, por tentação, desistir. Só o homem pode desistir. O diabo não pode desistir pelo homem. Você não pode desistir por mim, nem eu posso desistir por você. E o homem, só ele pode desistir daquilo que ele se propôs. Mas para que isso aconteça, Deus, o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de avançar, mas nós temos o inimigo das nossas almas que faz de todas as coisas para tentar roubar, matar e destruir, para que eu tenha, ao final de tudo isso, desistir de caminhar. Então, a gente precisa entender isso. A única saída, em decorrência dessa situação, é imediatamente após você cometer um vacilo, puxa vida, não podia ter feito isso, imediatamente confessar ao Senhor os erros cometidos, para assim se livrar de forma definitiva as suas inúmeras dúvidas que foram criadas pelo inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo, conhecendo de perto essa situação de conflito interior e dirigido pelo Espírito Santo, ele confortou os cristãos romanos quando ele disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, assim: agora, pois, irmãos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqueles cristãos estavam confusos diante daquilo que eles estavam tentando ser influenciados. Paulo percebeu que eles estavam titubeando, que eles estavam entrando na esfera da dúvida, e ele começou a fazer essa declaração através do que ele escreveu. Diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele livrou da lei do pecado e da morte, nos dando uma nova vida, uma nova dimensão, uma nova oportunidade. É recomeçar de novo. É a forma de eu aprender a lidar com as coisas que me cercam e que muitas vezes podem me fazer tropeçar, mas se eu tiver a habilidade e o cuidado de lidar, eu vou enfrentar e vou superar, suplantar todas essas situações, mantendo-me de pé. Se porventura você se encontra desanimado na fé, pensando até que tudo está perdido, e você diz assim: eu quero dar eu não quero mais fazer nada, eu quero dizer uma coisa para você, eu quero dar para você uma boa notícia, e para que você possa readquirir a sua certeza. Olha, nada está perdido.
São momentos que você tem passado, são momentos que você tem enfrentado, são dificuldades, você está numa guerra, você está numa peleja, e o soldado, ele não pode desistir. O soldado, ele é treinado para lutar até o fim. O soldado que ele pensa em desistir, ele não deve nem começar a lutar. Quando Gideão foi convocado por Deus para comandar uma tropa para combater os inimigos, haviam 32 mil homens, e a primeira seleção, primeira escolha, ele disse: quem estiver com medo, quem estiver duvidando, quem estiver inseguro, desista. A Bíblia Sagrada falou que 22 mil abriram mão e voltaram. Não se dispuseram a ir para a batalha. 22 mil de 32. Sobraram 10 mil. Desses 10 mil, havia uma outra seleção. Aqueles que chegassem na beira de um rio, do rio, bebesse água e colocasse a língua na água, direto na água, ele separaria de um lado. E aquele que levasse a água até a sua boca, ele separaria do outro. 9.700 pessoas foram com o rosto dentro da água e com a boca dentro da água beber a água. Somente 300 trouxe a água através da sua mão na sua boca. E o Senhor disse para Gideão: dispensa estes 9.700, porque eles são pessoas dispersivas, eles não estão atentos, eles não vão conseguir. Tem muita gente aí. Só sobraram 300. E esses 300, com esses 300, Gideão foi vitorioso. A nação foi vitoriosa contra uma multidão do exército inimigo contra eles. Então, o importante, eu quero dizer para você, por mais que você perceba que é muita coisa, é muita pressão, mas se você estiver com Deus e acreditar nele e mantiver a sua posição e a disposição de ir até o fim, nada está perdido. Entenda isso. O Espírito Santo vai conduzir você, vai agir dentro de você, processando a reabilitação plena e as condições de você lutar, vencer. O diabo tem trabalhado intensamente no sentido de estimular dúvidas, mas está escrito, e você pode usar isso contra ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso interior se corrompa, contudo o nosso interior, ele se renova dia em dia. Caso o homem exterior que há em você, que há em cada pessoa, tenha se corrompido, ei, tenha bom ânimo, confesse a Deus os seus pecados e vá em frente. Não olhe para trás, porque a sua vitória está à sua frente, nunca está atrás. Deus é contigo, creia nisso, acredite nisso. Como cristão, aprenda a deixar o novo homem interior dominar o seu homem exterior. O homem exterior não é um homem novo. O corpo, a natureza humana, ainda não nasceu de novo. O corpo continuará querendo fazer o que sempre fazia: errar, se aventurar, arriscar de uma forma desenfreada. O corpo de Paulo queria errar, entenda, o grande apóstolo Paulo não teria necessidade de subjugar o seu corpo se este não estivesse querendo pecar, fazer com que ele desistisse. Não fique surpreendido, portanto, quando o seu corpo desejar fazer coisas erradas, faz parte da natureza humana, mas você precisa ter a capacidade de domínio, de gerenciar,
de subjugar essas vontades que você sabe que são vontades que não vão te levar a lugar algum a não ser o prejuízo. Neste mundo, temos que aprender a lidar com a carne, natureza humana. O diabo opera por meio dela. Pelo fato de haver provações e tentações, o diabo tenta confundir os cristãos dizendo: você não está salvo nada. Se tivesse salvo, você não desejaria fazer dessa forma. E aí a pessoa acaba entrando numa confusão, por isso que ele precisa ter discernimento, por isso que ele precisa ter a sua aproximação, deixar o Espírito Santo agir, ensinar, direcionar, para que ele não caia em dúvida. O que derruba o homem é a dúvida. O que faz o homem fracassar é a dúvida. O que faz o homem desistir é a dúvida. E a dúvida que gera o medo. Satanás ele insinua que quem quer cometer o pecado é o homem interior, quando na realidade o homem interior, o novo homem, nunca deseja pecar. Ele disse: interiormente há prazer dentro de mim, mas por fora, Paulo disse isso, os meus membros querem desestabilizar meu homem interior, buscando, se inclinando para aquilo que não vai trazer nenhum resultado. Você precisa deixar um mau hábito. Você precisa vencer uma antiga tentação. Você quer andar na vitória sobre a carne? Faça como Paulo e diga o que ele sempre disse: não deixo meu corpo reinar sobre mim. Quem é o seu eu? Refere-se ao seu homem interior. Eu não deixo. Paulo disse: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. A quem ele estava dizendo isso? Ao seu homem exterior, a sua natureza humana. Confessemos, confesse e façamos essa declaração nesta hora, neste momento. Eu reduzo você, natureza, minha natureza humana, à sujeição. Não permitirei mais ser dominado pela minha natureza humana. Eu reduzo agora meu corpo à sujeição ao homem interior. Quando você faz isso, quando isso acontece, você começa a gerenciar e a saber o que você pode, o que você não deve, qual é a decisão, qual é o tipo de reação, qual é o timbre de voz. Você está vivendo o seu homem interior, que tem o discernimento e consegue detectar todas as coisas. Mas a natureza humana, o homem exterior, que vive de impulsos, que vive de reações repentinas, ele é logo envolvido por qualquer coisa e aí ele cai no fracasso. Então, aprenda a viver de dentro para fora. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, peço a tua bênção sobre todos aqueles que estão à escuta, ouvindo, assistindo este encontro de dentro para fora, e que eles sejam abençoados, alcançados, e que eles possam viver de dentro para fora, que o homem interior, aquilo que está dentro da alma do homem, possa ter a autoridade, domínio para reduzir, subjugar a natureza humana, que é pecaminosa. Ela é inclinada a pecar, ela é inclinada a errar. Então, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista, analista, psicanalista clínico. Eu posso lhe ajudar se você precisar de um acompanhamento terapêutico. Se você estiver em conflito no seu interior, me procure. Não sou difícil de ser encontrado. Você me encontra aqui através desse canal do YouTube, Mensagens Edificantes. Você pode entrar aqui nos comentários e para que a gente possa entrar em contato com você. Você me encontra no Telegram, você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp.
Eu atendo aqui em São José do Calçado, no Laboratório Kashima e também na Clínica Viver Care. Também atendo em Bom Jesus de Itabapoana, lá na Clínica CIS. Tá? Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Eu também gostaria que você nos ajudasse fazendo a inscrição. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, faça a inscrição. Está aí em vermelho lá, inscrever-se, clica ali, curta essa mensagem, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, faça aquilo que você quiser, expresse. Se falou para você, se respondeu, se não respondeu. O importante é que você se manifeste. Tá? É um prazer, é uma alegria de eu estar aqui, tendo essa oportunidade de entrar até onde você está, chegar até onde você está, através desse canal. Eu sou pastor, também sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. Tá? Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta, falando muito sobre o interior. Tá? Sobre o interior. Então, eu gostaria de convidar você. Depois da manhã, quinta-feira, eu vou falar sobre mágoa. Como eu saí dessa mágoa. A mágoa que às vezes é a mágoa que tem matado muita gente. Então, eu gostaria de convidar você para depois da manhã, no nosso canal Mensagens Edificantes, assistir, participar desse momento tão importante. Que Deus te abençoe rico, poderosa e abundantemente.